Amém? Todos acharam, irmão? Assim, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém, irmão? Bom, irmão, vai fazer uma abordagem um pouco distinta dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João não vai trabalhar a genealogia de Deus, Marcos, eles vão trabalhar. E aqui João tem uma outra abordagem. Ele vai dar algumas informações para a gente, é o que eu quero pensar com os irmãos, acerca da vinda de Jesus. Agora, irmãos, a gente vai fazer aqui um trabalho mental, de imaginação. Porque nós não podemos pensar a vinda nas condições do nosso tempo. Faz isso, vai estar em muito. Jesus, irmão, o nome de Jesus, hoje, ele é um dos nomes mais conhecidos da terra. Jesus tem desdobramentos históricos interessantes para a nossa época. Mas nós vamos pensar como tudo isso deu, a gente vai perceber o quão grandiosa é essa. É uma figura, irmão, é a estátua de Nabucodonosor. E aí tem aquela figura, né? Aquela figura que vários compartimentos, ouro, prata, bronze misturado com barro. Cada parte daquela estátua, ela simboliza, ela é uma interpretação dos reinos que haviam de tanto do reino atual quanto aqueles que haviam de. E na visão, Daniel viu uma pedra que era cortada, eu gosto dessa expressão, sem auxílio humano. E essa pedra, ela cai, ela bate nos pés da estátua, na base, ela acaba caindo, e a Bíblia diz que essa pedra então cresce. Essa pedra, na visão de Daniel, do sonho do Nabucodonosor, ela é reino de Deus que jamais passará, que jamais terá fim. Ou seja, ela não é participante da estátua, ela vem do lado de fora da estátua, ela desce, ela rola, sem que houvesse nenhuma manipulação mental, ou que tivesse algum auxílio de alguma estrutura humana, né? Ela surge, ela quebra as estruturas dos reinos, ela se estabelece para. Eu gosto da expressão da pedra que foi cortada assim aos mãos, é exatamente. O reino de Deus, irmão, ele independe de qualquer estrutura humana. Quando nós falamos de qualquer estrutura humana, a vida e obra de Jesus é a clareza. Estava lembrando desse texto, né? Estava lembrando desse texto. E aqui nós temos duas expressões. Aquele que fez o mundo, tudo que foi feito por intermédio dele. O Criador do mundo entrou no mundo. É como se o autor dissesse que o pintor de um quadro entrou dentro do quadro. Ele fez parte do processo do quadro que ele pintou. Ou se o cantor fosse parte da música. Ou seja, o artista, ele entrou dentro da arte. Só que, quando ele faz esse processo, o mundo que foi criado por ele não reconhece. E aí, João, ele pega de uma maior, uma macro, né? Ele veio para o mundo, a palavra mundo quer dizer cosmos, toda a criação, seja a natureza, seja os homens, tudo. Deus entrou no cosmos. Deus que está além de tudo, Deus que era antes de todas as coisas,
Como vocês, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, antes de tudo, no começo, Deus que estava no início de todas as coisas, ele agora entra no que ele criou. Mas quando ele veio ao que ele criou, ele está numa visão maior, o macro. Mas ele vai dizer, ele veio para os seus. Essa expressão, ela é uma expressão mais regionalizada. Quando ele fala ele veio para os seus, ele está dizendo que ele veio para um grupo específico naquela ocasião. Jesus veio para um grupo específico. Mas quando ele veio para o grupo específico, eles não receberam. Então, no mundo, não o reconheceram. E os seus não o receberam. Está pensando sobre isso? Nós hoje nós, e aí eu penso no nosso dia, que a Bíblia vai dizer isso, né? Reconhece todos os seus. Agora, é óbvio que a gente olha para o texto, a gente está todo mundo, mas às vezes eu tenho esse problema. Porque eles não identificaram que era o Messias. Essa dificuldade de identificar o Messias, de reconhecer o Jesus, de saber que ele era o Cristo. E aí a gente, irmãos, isso, nós vamos olhar pela ótica da época. Vamos olhar os desdobramentos do seu e aonde ele está. Então, a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos, eu quero separar em 3 partes. Ele vai dizer, mas o mundo não recebeu. Essa palavra mundo, como eu disse, ela quer dizer cosmos. Tudo que está criado, tudo que existe, está aqui. Para mim, irmão, essa expressão de João, ele fala do mundo, ele está falando para mim, basicamente, da vida normal. Dia a dia. São pessoas que elas não têm nenhuma expectativa. Para nós, irmãos, pode parecer um pouco estranho, mas essa é uma verdade. Tem pessoas, elas podem levar na sua cultura familiar, ou na sua cultura nacional, né, do seu país, a ideia de um Deus. A ideia de um Deus criador, a ideia de um Deus abençoador, a ideia de um Deus que de vez em quando intervém, mas dizer exatamente que eles aguardam alguma coisa desse Deus, todo mundo aguarda, irmão. É o que nós hoje chamamos, né, por exemplo, no nosso caso do Brasil, de cristãos nominais. O que é um cristão nominal? Por exemplo, é um cristão que chega lá no dia 25, tem uma percepção que aquele feriado tem alguma coisa a ver com Jesus e o seu nascimento. Mas se você perguntar para ele, ou para essa pessoa, tá bom, mas qual é o impacto do nascimento de Jesus na sua vida? Qual é a sua esperança? Porque para ele, o dia 25, ou melhor, o 24 ou 25, ele é uma pausa no trabalho para comemorar alguma coisa, para comer bebê e para... Mas ele não tem uma expectativa desse evento. Esse evento não causa nele nenhuma alegria, nenhuma esperança, nenhum conforto. Por quê? Porque ele não tem expectativa de nada do que é do céu. Ele quer viver a vida dele, ele quer saber que na segunda-feira ele vai pegar o transporte público, ele vai pegar o carro dele, ele vai trabalhar, e é o trabalho que vai dar a garantia de alguma coisa para ele. É a habilidade que ele tem do dia a dia de negociar, de conversar, de se envolver, é que vai dar a ele algum tipo de habilidade. Ele não tem a menor expectativa do que Deus é ou do que Deus pode fazer. Nenhuma. 2 exemplos na Bíblia. Quando Jesus chega em Gadara, ele expulsa o demônio do gadareno, vendo em condições subhumanas, que a Bíblia vai registrar de um rapaz, dormia entre os mortos, né? Sério?
quando ele era amarrado, quebrava as algemas. Então, irmãos, nós estamos diante de uma pessoa incontrolável e extremamente. Quando Jesus chega em Gadara, contra esse rapaz, usa o demônio daquele. A Bíblia diz que ele fica ação, ele se senta e começa a conversar. E os pastores, em algumas traduções vai dizer os porqueiros, né? Eles que cuidavam daquele grupo de porcos, a vara, eles voltam para a cidade e começam a anunciar o que Jesus fez. Como Jesus expulsou o demônio daquele rapaz, e aquele rapaz reconhecidamente incontido, incontrolável, agora está liberto. E não o suficiente, aqueles porcos que estavam ali, eles recebem aquele demoníaco e se lançam para esse. Então nós estamos diante, irmão, de uma ação poderosíssima. Mas a Bíblia vai dizer que a região circunvizinha, ou seja, as pessoas que estão em volta de Gadara, quando vão até Jesus, a Bíblia diz que eles estão extremamente com medo. E eles fazem o quê com Jesus? Expulsam Jesus. Agora, por que eles estão expulsando? A Bíblia vai dizer, porque eles têm medo. Porque Jesus, irmãos, naquele momento se torna uma figura que eles não conseguem controlar. Eles não sabem o que mais Jesus é capaz de fazer. Ora, se Jesus é capaz de tirar o espírito demoníaco de um rapaz e de fazer esse espírito entrar na vida de outra pessoa ou de outro ser, e esse ser se lançar por mar adentro, então quem que pode conter esse personagem? Quem que pode lidar com essa pessoa? Então, nós não queremos aqui, porque nós não sabemos como é que vai ser você com a gente. Eles não tinham nenhuma expectativa de libertação. Nós pegamos, por exemplo, Cafarnaum é o inverso de Gadara. Porque quando Jesus começa a operar milagres em Cafarnaum, a cidade se mobiliza para que Jesus cure mais enfermos. A cidade se movimenta em torno de Jesus para que Jesus faça mais milagres. Mas Gadara não. Gadara é aquele que recebe uma visitação, mas como não sabe lidar com aquilo, decide não tê-lo. Porque o novo assusta. Então eles não querem lidar com... Eles não querem lidar com as nuances de Jesus, eles não querem lidar com as mudanças que Jesus propõe. Então qual é a solução? Falar para Jesus. Temos que lidar com Jesus. E Jesus está interferindo na nossa economia. Jesus está interferindo na nossa maneira de viver. Nós não temos nenhuma ideia, nenhuma iniciativa, de fato, haja uma intervenção no nosso. É Genebra, não conhece Genebra? Já ouviu falar, né? É como um dos países, ou uma cidade, na verdade, as mais ricas e estilosas, na verdade. Mas quando João Calvino chega em Genebra, João Calvino é o lixão da Europa. E a partir desse reformador, a cidade começa a criar estruturas. Eu já falei isso aqui uma vez, mas vou falar de novo. Olha, irmão, gente é bicho tarado, que não pode avançar. Deus eterno e esse mundo. Esquece esse negócio, irmão. As maiores universidades são Oxford. A maioria das universidades que existem hoje, irmão, são. Então, esse negócio de que quem é bicho tarado, odeia a ciência. Nossa, mas a cidade de Genebra, irmão, a cidade de Genebra, ela foi construída por um reformador chamado Calvino. Mas no começo, Genebra era um lixão. Era uma cidade pobre, miserável, todo tipo de imoralidade,
Mas a partir de um pensamento da cidade, produzir ensino, conhecer pessoas, porque pense, irmãos, a gente, volta a dizer, a gente precisa sempre fazer um exercício total de tempo. Hoje, por exemplo, praticamente no Brasil, 95% alfabetizados. Mas nós somos ele nem escreve o nome. Ele vinha dizendo assim, todo mundo tem que escrever. Isso era revolucionário. Assim. Ou seja, o cristianismo, irmãos, ele realmente é uma mudança não apenas de sensação interna, de se sentir bem ou se sentir mal, se sentir salvo ou perdido, não é isso. O evangelho, irmãos, ele tem desdobramento prático na sociedade. Então, quando Jesus chega em Gadara, essa é a questão. Nós não temos como lidar com isso. É mais ou menos quando Paulo está em Éfeso e a mudança religiosa, ou seja, a encurvação da fé ou a aceitação da fé em Jesus, eles têm desdobramentos econômicos. Aonde? Dos fabricantes de imagem e escultura. Opa! Não é mais uma questão só de culto, não é uma questão só de templo, não é só uma questão só de fé individualizada, não. Nós começamos a sentir impactos na sociedade. Por quê? Porque eles têm se convertido da deusa Diana ao deus do Paulo. Impacto social. Mas como eu disse, existem pessoas. Outro aspecto, irmão, outro fato interessante, é que a Bíblia diz que está lá em Betsaida. Está lá em Lucas 9. O primeiro fato está em Lucas 8, o segundo está em Lucas 9. Está lá em Betsaida. Então, só para os irmãos localidade no mapa, fica exatamente assim. Galileia, tá bom? Pensa assim, como estado, tá? Galileia, Samaria, Judéia. Ok? Samaria. Jesus está em Betsaida, lá na Galileia. Aí a Bíblia vai dizer lá em Lucas 9, eu gosto dessa expressão, porque diz assim que na face de Jesus, no rosto de Jesus, estava claro que ele queria ir para Jerusalém. Ele tinha o desejo de ir para Jerusalém. Então ele envia homens a Samaria, porque é caminho, ele está lá na Galileia. Para chegar em Jerusalém, que é a Judéia, ele precisa descer e passar por Samaria. Então, quando os discípulos chegam em Samaria com Jesus, a Bíblia diz que os samaritanos olham para Jesus e tem uma percepção. Ele está aqui só de passagem. Ele está aqui, mas ele não veio para ficar com a gente. Está aqui para ir para a Judéia. E aí a gente conhece historicamente, né, pela mulher samaritana, pelo histórico, que havia uma rixa entre Deus e... Então, pelo fato de Jesus desejar ir para a Judéia, ir para Jerusalém, o samaritano diz, não, aqui você não vai ficar. Se você vai descer para Jerusalém, se você vai para a Judéia, então vai direto, nem para aqui. Se você vai se relacionar com esse tipo de pessoa, então não quero que você se relacione comigo. Então expulsam Jesus. Também, irmão, nesse caso aqui, a menor expectativa. Você não está. Se eu não sou exclusivo, então eu também não quero. Então, eles também não têm nenhuma expectativa sobre isso. Olha, irmão, nós olharmos, opera um grande milagre em Gabriel. Havia um grupo dentro das cidades vizinhas, que não tinham interesse. E, para não se interessar por Jesus, fecharam os olhos uma série de questões. Mas, mesmo assim, eles não. Agora, o apóstolo João, ele vai dizer, veio para Deus não recebeu. Agora, quando ele fala ele veio, agora específico.
fato. Nós não podemos ter erro, irmão, de achar que todo judeu. Haviam demandas, havia grupos naquela ocasião, cada um atendia. Você acha que o nosso país é polarizado? Israel também ela polarizada. Hoje nós temos uma pauta moral, né? Aqueles que levantam com a moral, com a ética, e se apropriam, né? Quase tomam de assalto as coisas de Deus, né? Ou a igreja de Deus para fazer essas pautas. Por outro lado, há uma pauta inclusiva, né? Da abertura. Inclusive, ontem eu estava ouvindo lá uma discussão entre alguns pastores, algumas questões, e eles entram nessa pauta moral, da inclusão. Então, se nós temos polarização na nossa época, não era diferente. Havia um grupo lá dentro, agora a gente precisa fazer esse histórico, porque na vida de Jesus, Gálatas 4:4 vai dizer, tudo dos tempos, na plenitude dos tempos, irmãos, presta atenção nisso, você tem que guardar isso no seu coração. Na plenitude dos tempos, haviam 2 sacerdotes. Na verdade, a lei só instituía um. Mas tinha um sacerdote que era sacerdote do governo e casa e Caifás. Na plenitude do tempo, havia uma imoralidade tamanha dentro do palácio, representava Roma, enorme. Na plenitude do tempo, não havia, irmãos, uma unidade em Israel. Mas Jesus veio na plenitude. Na plenitude do tempo não significa que vai concordar para que aquele aconteça, mas Deus, ainda no caos do mundo, aplica a sua vontade perfeita. Quando Jesus vem, irmãos, provavelmente Jesus, há alguns grupos que são nós e por há uma ação ali. A religião e a política, elas estão mais ou menos ali meio. Os fariseus, embora sejam religiosos, eles têm poder político. Porque eles pressionam os governadores. Então, embora eles estejam debaixo de um governo romano, eles têm, pelo poder da massa, algum nível de poder político. Havia entre eles, e aí a gente precisa separar, havia entre eles um grupo de pessoas que eles esperavam o Messias. Eles tinham a expectativa do enviado, do filho de Davi, a linhagem de Davi. Mas como que eles esperavam? E aí, essa espera, ela não era igual, ela era diferente. Vou dar um exemplo. Então, nós tínhamos um grupo naquela época chamado Herodianos. Que era o quê? Era um grupo de judeus que conseguia conversar ou até sintonizar com a ideia de ter um governador que não seja um judeu. Então, eles tinham um bom relacionamento com o trono de Roma a partir dos seus governantes, Pilatos, Herodes. Então, para eles, embora houvesse, de fato, a promessa de um Messias, a promessa de um governador, a promessa de que Deus enviaria alguém, para eles, ser governado por Roma não tem problema. Eram os herodianos. Aí você vinha, um pouco mais abaixo, que era o maior grupo, a maior seita, que era a seita dos fariseus, que também aguardavam o Messias. Mas, aguardando o Messias, como é que eles faziam? Bom, nós temos que aguardar o Messias, nós cremos no Messias, que vai transformar Israel e vai trazer Israel para um estado teocrático, onde Deus é o governador. E o que a gente precisa fazer para isso acontecer? Vamos observar a lei. Então eles eram um grupo estruturado no ensino, que fazia do ensino, da prática, da religião, fazia do costume uma forma de aguardar o Messias para que Israel voltasse a ser um estado teocrático, onde Deus é o governante, onde nem tem um rei e nem sequer tem, muito menos, tem um governo de fora sobre ele. E aí havia um grupo religioso, que era o grupo dos... Esse com um pouco menos de política, mas com entendimentos
sobre as Escrituras um pouco diferente do fariseu. Por exemplo, eles não acreditavam no porvir e nem acreditavam em ressurreição. Tanto é que quando Paulo vai preso, na primeira prisão dele em Jerusalém, ele é levado ali no meio daquela festa da Páscoa, Paulo, sabendo que no meio da multidão haviam fariseus e saduceus, ele fala de ressurreição. E aí, o foco que estava em Paulo, agora já não está mais em Paulo, está no meio da multidão. E agora a multidão começa a discutir. Eu imagino quando Paulo fala assim, e eu vi a Jesus que ressuscitou dentre os mortos, aí eu acho que alguns falam assim, é mentira, porque os mortos não ressuscitam. Aí o fariseu falou, não, ressuscita. E a discussão vira. Fora isso, irmão, havia um outro grupo, era o grupo dos zelotes. Vamos dizer que era o grupo extremista. É o grupo que também aguardava o Messias. Mas na cabeça dele é o seguinte, temos que fazer com que as amarras caiam. Tem que para isso a gente... Alguns entendem que Barrabás, outro, era um zelote. A palavra zelote significa zeloso. Ou era um grupo que estava disposto a lutar contra o Império Romano fisicamente. O Messias vai vir. Quando ele vier, nós vamos quebrar. Sim, irmão. Informação, quando Israel foi devastado no ano 70, uma grande matança lá, a culpa foi aplicada basicamente aos zelotes. Levantaram contra o Império, Roma entrou em Israel, devastou a cidade de Israel. Então, agora, irmãos, vocês conseguem entender aonde Jesus entrou? Não era uma nação inteira esperando por ele, ou tendo a visão clara de quem Jesus caiu no meio desse negócio. Aonde religião e política se misturavam, aonde havia uma expectativa de Cristo, mas as expectativas eram distintas. Qual é a diferença? Porque hoje, irmão, nós vamos pegar o nosso cenário, eu vou trabalhar bem superficial isso. Nós temos um grupo de pessoas que tem uma expectativa de Cristo na área material. Eu costumo dizer que é a teologia do bem-estar, porque para mim não é só teologia da prosperidade. Para mim é uma ideia do bem-estar. Jesus, ele é o que é, e a minha expectativa sobre ele é que ele me cure, é que eu tenha recurso financeiro, é que eu viva bem. É a teologia do bem-estar. Por outro lado, existe pessoas que têm uma expectativa de Cristo na prática da justiça social. Jesus é aquele que se assenta com o pobre, que come com prostituta, que conversa com o publicano. Jesus é o Jesus da pauta moral. Jesus é o Jesus da pauta inclusiva. Aí alguns é o Jesus da pauta santificadora. E aí, irmão? As polarizações. As expectativas. Agora, aí precisa olhar, irmão. Jesus vem. Esse Messias aguardado, ele chega. E lá no João, capítulo 1, lá no finalzinho, Filipe corre até Natanael e fala: Natanael, achamos o Messias. Jesus, o Nazareno. Oh, para cima. Falando. E o prometido dos profetas. O homem a qual nós aguardamos que vem da linhagem de Davi, rei de Judá, já está. O nome dele é Jesus, está vindo de Nazaré. Pode ter alguma coisa boa de Nazaré. Sabe o que estava dizendo? Nós não somos um país monárquico. No nosso país é possível uma pessoa de origem pobre
alcançar o mais alto estado executivo. Agora, num país de monarquia, vai passar. É como se alguém te falasse assim, lá na Inglaterra, tem uma parlamentarismo. É como se alguém falasse assim, olha, nasceu. Aonde que ele nasceu? Tourinho. Nasceu no subúrbio. Nasceu na periferia. Nazaré era uma periferia, irmão. Ou seja, quando Jesus nasce na periferia, convive na periferia, cresce na periferia, ele já mata o estereótipo que muita gente esperava. Porque eles esperavam alguém que nascesse ou estivesse num estado de força econômico, religioso, forte. Ou que tivesse o poder de influência de massa. E aí estão dizendo assim, aonde ele está? Em Nazaré. Está enganado. Não pode ser. Não tem nada bom de Nazaré. Periferia. Aí Jesus chega. Eu amo esse texto. Aqui, ó. Verdadeiro judeu. Adolo. Aí ele fala, da onde você me conhece? Aí a pergunta é, da onde você me conhece? Aí ele falou assim, eu te vi embaixo da árvore antes que viesse te perguntar. Aí o que ele fala? Realmente, você é o Messias. Você é o Messias. Ele falou assim, só porque eu te disse, te vi debaixo da árvore. Tá? Você reconhece que eu sou o Messias? Eu vou dizer para você agora, a partir de hoje, você... Mas a princípio, para Natanael, era inconcebível que Jesus, que o Messias, o Cristo, o ungido, o enviado, viesse de Nazaré. Nazaré não era das cidades mais importantes. Haviam outras, mais ricas, com influência maior. Haviam outras. Mas Jesus veio de Nazaré. Então, a princípio, para o Natanael, Jesus não atendia a expectativa. Por quê? Porque ele era de Nazaré. Agora, capítulo 7 do Evangelho de João, há uma discussão. Lá no finalzinho, Pedro manda um grupo de soldados aprender. Chega lá, irmãos, eles veem umas coisas, começam a... E a Bíblia diz que eles estão discutindo se Jesus é o Messias. E entre algumas falas, eu quero ler com os irmãos, verso do 40 ao 49, vai dizer o seguinte: então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Lembra, irmão? Eia. Então eles falam assim, bom, da onde que vem o Messias? Qual é a linhagem dele? Davi. Aonde está? Judeia. Então de Judá, Belém, Jerusalém, está aqui. Da onde ele está vindo? Está aqui de cima, da Galileia. Não, geograficamente não. Vamos lá. Não diz as escrituras que o Cristo vem olha só, Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre os queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos. Voltaram os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E lhe perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será também que vós foste enganado? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, os quais alguns dos fariseus, quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldito. Olha para
nesse texto tem duas situações. Uma é regional. Deus dá promessa da vida, não faltaria no seu trono. A promessa, ela não é só uma região, mas é pessoas. Jesus, pela genealogia, é apresentado como Davi. Então ele é reconhecido por isso. Mas eles associam que aquela promessa dada a Davi estava também em Judá. Eles têm essa percepção. Então a questão é, de onde ele é? Da Galileia? Não pode ser da Galileia, porque a promessa é feita a Davi. E a linhagem de Davi está em Judá. Pode. Alguma coisa não está certa. Mas faz o que esse homem faz. Quem que realiza as coisas que esse homem faz? Então eles estão nesse trevo agora. Eles estão olhando as coisas que Jesus fala e faz e dizendo, parece ser o Messias. Mas a ideia que eles têm religiosa diz, não, mas ele não é de Judá. Então não pode ser o Messias. E agora tem um problema. Quando eles voltam, os homens que foram enviados para o Sinédrio, o grupo religioso está perguntando, por que ninguém começou? Aí, a questão agora, qual que é? O que eles falam? Bom, então me tire uma dúvida. Quem das autoridades reconheceu Jesus? Então agora eles estão fazendo o seguinte, bom, tá bom, ele tem até uma certa influência sobre a situação. Ele vai usar essa expressão sobre os iletrados, sobre os indoutos, daqueles que não têm estado a conhecer bem. O que ele está dizendo é o seguinte, alguém da academia de entendidos recebeu Jesus? Jairo, estava da sinagoga, foi temos, da sinagoga, foi até Jesus. Homens influentes foram até Jesus. Mas não tinha tido. Foi a grande massa do e eles estão falando isso. Olha, tudo que Jesus atingiu foi uma população de gente que não sabe o que é a mão direita, a mão esquerda. Mas os entendidos, os estudiosos, catedráticos que somos nós não. Sabe de nada sabe, de nada entende. Então, eles estavam medindo a influência que entrar, Jesus batia. Vive em João, capítulo 9, quando o cego de nascença é expulso da classe religiosa, é quando Jesus se revela a ele como... Porque Jesus cura o cego de nascença. Existe uma grande discussão se Jesus que havia curado ele era um pecador ou não era, se o menino era cego de nascença ou não era, e depois Jesus era pecador ou não era pecador, e o cego fala, eu não sei. Eu sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Aí, mas você sabe o que é Jesus? Ele fala assim, eu não sei, mas querem saber quem ele é para vocês seguirem ele? Falo, não. Ele é expulso da sinagoga. Quando ele é expulso, Jesus o recebe na porta de fora. Ele fala assim, você sabe? Ele falou assim, eu quero conhecê-lo. Jesus diz, eu sou o Messias. Então, o homem conhece o Messias fora da estrutura religiosa. A estrutura religiosa mesma, de amor, ela cega, irmão. Cega o homem. Práticas religiosas, por cega a si mesmo e império próprio. Simples assim. Jesus, ele é assim, ele não é recebido. Então, geograficamente, nós vemos em Natanael e na Fati, e geograficamente eles não vê que aquele homem era o Messias. E a expectativa que eles tinham sobre Jesus
sobre o que Jesus ia fazer, ou a influência de Jesus, não atendia à expectativa dos fariseus. Não atendia. E Jesus também não atendia, irmãos, algumas faltas dos zelotes, porque os zelotes, eles estavam dispostos a pegar em armas. E você vai perceber, algumas vezes, as pessoas perguntaram, querendo fazer de Jesus rei em Cafarnaum, ou seja, um líder político contra Roma. E quando Jesus ressuscita, lá em Atos capítulo 1, eles perguntam, Senhor, quando é que o Senhor vai manifestar o reino? Porque eles ainda têm a pauta na cabeça deles, de que Jesus vai se levantar politicamente, com força bélica, força de exército, para ir expulsar Roma. Não é isso que Jesus... Agora, temos toda essa... Para dizer o seguinte, o Messias estava lá. As promessas feitas acerca do Antigo Testamento, mais de 300 promessas. Muitas que se cumpriram no seu nascimento, ministério, morte e ascensão, e algumas que ainda hão de se cumprir na sua vida. Jesus estava lá. O Filho de Deus estava lá. João vai dizer que vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Jesus chega a dizer que quem vê a ele, vê ao Pai. Ele chega a dizer que ele e o Pai são um. Jesus estava lá. Mas haviam muitas pautas, haviam muitas expectativas, haviam muitas ideias. Alguns não tinham a menor percepção de alguma ação de Deus, e os que tinham alguma percepção, ou tinham alguma expectativa daquilo que Deus teria que trazer, quando veio, não se encaixou com aquilo. E eu acho interessante, irmão, nós pensarmos isso, Ele está no nosso meio. A promessa de Jesus foi essa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora, a grande pergunta é se nós temos reconhecidamente visto Jesus em nós. Se aquilo que nós pensamos sobre Ele está de acordo com o que é. Bom, Jesus era improvável. Isso torna o ministério. Ele vivia longe. Quando Paulo vai falar acerca da... ele vai falar que ele era zeloso, e ainda na infância ele segue para ser ensinado acerca da lei nos pés de Gamaliel. Ele era um mestre. Jesus era chamado de rabino, rabone, de mestre, não porque o grupo religioso conhecia, mas porque ele tinha seguido. Mas Jesus, ele nasceu, ele desenvolveu sua vida, infância até adulta. A profissão de Jesus é a carpintaria, que hoje, se nós trouxéssemos para o nosso tempo, Jesus seria um carpinteiro. A ideia do carpinteiro, naquela época, não era fazer móveis, mas fazer casa. Então Jesus, ele era um construtor. Jesus, irmão, ele conviveu e viveu do lado de gente. Jesus sair da região da Galileia, começar a ir cidade em cidade, Decápolis, passar, ir à região da Judéia, entrar em Jerusalém.
ser reconhecido em Betânia. Esse movimento de Jesus de forma nacional, ele é incompreendido por quê? Porque a profissão de Jesus é uma das profissões mais simplórias que tem. Jesus, se coloca gente ao lado dele, irmão, vou dizer para os irmãos, não eram pessoas que davam alavancagem para Jesus. Do lado de Jesus, odiado pelo justo. Zelote e alguns pescadores. Quem que andava com Jesus? Maria Madalena, uma mulher que havia expulsado o demônio. O que Jesus comia? Com publicanos e prostitutas. Ou seja, às vezes que Jesus comeu e bebeu com alguém, a grande maioria não foram com os mestres. Não foi com a influência. Não foi com gente que tinha poderes. Não. Embora, irmãos, Jesus também tenha atingido a ele. O evangelho não é o evangelho. Ele não é o evangelho do rico. O evangelho não é o evangelho de quem não tem nada, ou o evangelho não é o evangelho de quem tem muito. O evangelho é para todo homem, para o homem todo. E Jesus atinge todas as esferas. Jesus atinge a esfera política, Jesus atinge a esfera religiosa, Jesus atinge os pobres, os humildes. Jesus, irmãos, ele chega diante do governador, ele está diante de uma criança, e ele está diante do governador, e ele é o mesmo Jesus. Mas a Bíblia, versículo final que nós vamos ler, é o 12. Que parece, irmão, só os 2 primeiros versículos, parece que a vinda de Jesus, parece que o plano de Deus era o seu filho. Ele é o criador do mundo, veio para o mundo que não conhece. Ele veio para um grupo específico, de fato tinha alguma expectativa do Messias, eles não reconheceram, então deu ruim, deu errado. Então vai dizer, veio para os seus, mas os seus não receberam. Todos. Quem está dizendo, João, ele veio. Embora o mundo não o reconhecesse, embora os que os aguardavam não receberam, mas houve pessoas que o receberam. Não deu errado. Não foi frustrada a vinda de Jesus. Jesus não caiu por terra com os seus planos, com sua ideia, com a sua salvação, não. Ele veio. Embora houvesse rejeição, embora não houvesse expectativa, ele veio. Ele veio. Quem o reconheceu? Ele... Gosto da expressão? Todos. Não veio. Embora Jesus iniciasse o ministério em uma região específica, a ideia é que esse ministério irradiasse sobre todas as nações. Essa ideia de abençoações não está em Jesus, está em Abraão. Quando Jesus chama Abraão e diz assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Essa promessa dada a Abraão, ela vai se cumprir em Jesus. Ele é o rei dos reis. Ele compra com sangue todas as nações, tribos, raças, todas as etnias são cobertas pelo sacrifício de Cristo. Então, irmãos, quando ele diz que ele veio, mas todos recebeu, é o que Paulo vai dizer. E em Jesus já não tem mais escravo nem livre, nem judeu e nem gentil, nem homem e nem mulher, porque todos estão debaixo da mão de Cristo. Todos. Todos. Jesus abre, irmãos, uma grande porta de aceitação. Jesus abre uma grande
porta, irmãos, de recebimento. Quando ele chega na sinagoga, na sua cidade, e é dado a ele o livro de Isaías, ele lê aquele texto, que agora é o ano aceitável do Senhor, e esse ano é o ano de jubileu, é o ano que todos os escravos estão livres. Está dizendo assim, eu vim anunciar o ano aceitável. Não é do judeu. O ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo, é o ano em que o Senhor está de escravos livres. É o ano que aquilo que escraviza o homem não escravizará mais. O que é? O pecado. Todos que o receberam. Agora, irmãos, nós encerrarmos. Entrarmos para a história de Jesus. Quem são pessoas que recebem a Jesus? Como eu disse, temos no início um grupo de pessoas, as quais, lá em Atos, quando foram presos pelo Sinédrio, são chamados de doutos e letrados. Explicando nele. É o Levi, Mateus. Um dos homens mais odiados dentro de uma nação judaica. Um publicano é um cobrador de impostos. Quase sempre, eram desonestos. Roubadores. Eles tanto cobravam imposto de judeu para dar tributo a Roma, como cobravam a mais para fazer as suas economias. Então era um homem odiado. Jesus tem no grupo deles, irmão, como eu disse, Maria Madalena. Uma mulher que onde Jesus e ainda financiava. Mas nós temos, irmão, creio em Jesus, homens em matéria, governadores. Quando Jesus morre, ele tem até o governador, corpo de Jesus. Nós temos que no capítulo 5, qual nós lemos, quando eles dizem, por acaso alguma cidade recebeu homens, essa plebe, esses letrados que não sabem o que é. E aí o Nicodemos tem uma fala no capítulo 5, dizendo, por acaso nós julgamos ouvi-lo. Então Jesus alcança o Nicodemos. Os irmãos, ele alcança tudo. E ele alcança, irmão, a família de Herodes. Atos da Apóstolo vai perceber que lá tem um rapaz que é da família de Herodes, o tetrarca. Então ele atinge o grupo dos herodianos. Jesus atinge o grupo dos fariseus. Jesus atinge, irmão, alguns grupos religiosos, até mesmo aqueles que não tinham a expectativa, ele atinge essas pessoas. Nós temos, irmãos, nossa jornada, uma cidade onde não há nenhum, onde Deus para mim quer glória, mas ele não. Temos ser um grupo de pessoas, é uma certa expectativa, mas que tem porção. E o que ele faz, isso nós quando ele está fazendo, quando ele está, ou nós somos um grupo de pessoas, irmãos, e dizer, mas parece mais simples, mas é ele. Mas não é da onde eu esperava que vinha, mas é ele. Mas ele não tem ele não atingiu aquele grupo, mas eu sei que é ele, porque só ele pode fazer.
Só Ele pode acalmar a tempestade. Só Ele pode expulsar os demônios como Ele faz. Só Ele tem autoridade para perdoar pecados. Então é Ele. Não importa se a roupagem é diferente. Não importa se o lugar de que Ele vem é diferente de onde eu esperava que Ele vinha. Mas eu sei, é Ele. Eu tenho para mim, irmão, que alguns aspectos da primeira vinda vão se repetir. Para mim é Ele. Tem gente que tem ideia distorcida. Eles que Maranata, ora vem. Maranata. Quando o Senhor aparecer, eu vou ver o Senhor. Amém, irmãos? Podemos ficar de pé? Eu quero orar.